Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Entre Taças e Casos. Meu nome é Raquel do Rosário, sou advogada de família e estou aqui hoje com muita alegria para apresentar para vocês esse nosso podcast que foi criado com muito amor e carinho, onde aqui nós vamos tratar sobre casos de famílias e vamos dar boas risadas degustando um belo vinho. E comigo estão aqui a doutora Pamela e a doutora Eduarda, que vão me ajudar aí a conversar um pouquinho sobre os casos de famílias que nós vamos trazer para vocês. Olá, Eduarda, tudo bem? Como é que você está? Olá, prazer, meu nome é Eduarda Salomão, eu sou advogada familiarista e é uma grande honra e um grande prazer estar aqui com vocês, meninas, para que a gente tirou esse projeto tão legal do papel de trazer histórias de família, histórias de divórcio, história de superação e aquilo que a gente queria, né, com uma bela taça de vinho. Um brinde a isso! Um brinde! Tchim, tchim! Tchim, tchim. Então, olá meninas, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, esse projeto lindo que está finalmente saindo do papel, tenho certeza que será um sucesso e que vocês vão amar esse projeto, histórias de família, casos reais, para a gente debater aqui, conversar, discutir e dar, claro, a nossa opinião, né, os nossos pitacos, tenho certeza que vai ser muito legal, estou bem feliz e vamos seguir em frente então, né? É isso aí. E nós trouxemos hoje, nós já vamos começar o nosso primeiro podcast, né? O primeiro episódio desse podcast que foi criado com muito carinho, com uma história que a Eduarda veio contar para nós. Então eu vou passar a palavra para ela para que ela possa dar início aí contando esse caso que nós queremos saber o que aconteceu. E essa primeira história de hoje é uma história que veio de uma seguidora do nosso Instagram. E é uma história que ela acaba sendo comum de tantas outras Marias do Brasil. E a história aqui é da Joana, eu vou chamar ela de Joana, tá? Joana morava no interior de Minas, tinha 16 anos de idade, frequentava a igreja, levava uma vida simples, mas muito feliz. Eis que na igreja ela conheceu o Jorge. O seu príncipe encantado. É, o seu príncipe encantado, né? Até então. Jorge era um pouquinho mais velho, tinha lá os seus 23 anos, se apaixonou por Joana, que era uma moça muito bonita, e ele prometeu para a família dela que ele casaria com ela e nunca deixaria faltar dinheiro para ela. E assim, depois de conquistar o pai dele, por ele ser um cara, pai dela, né, por ele ser um homem muito trabalhador, levou Joana para a cidade grande. É aquele sonho, né, da menina do interior que Exatamente. conhece o seu príncipe encantado, que vai para a cidade, né, ganhar a vida. Ganhar a vida na cidade grande, né? A menina Sim. saiu do interior. E aí... E lembrando que essa história é real, tá, gente? É uma história de um seguidor, de uma seguidora, né? Que chegou até nós. E por isso que nós estamos trazendo essa história aqui. Então, só para deixar bem claro que são histórias reais, tá? De fato, aconteceram. E provavelmente as pessoas vão se identificar, né? Porque assim como Joana, é a história da menina do interior. E aí eles foram para a cidade e juntos, segundo Joana, eles trabalharam muito mesmo. Trabalharam dia e noite e ele cumpriu a promessa dele, porque eles construíram uma empresa que hoje tem mais de 50 funcionários. Então é uma empresa que cresceu bastante. E ele nunca deixou faltar dinheiro. Mas a Joana sentiu que ao longo da vida dela, nesse casamento que durou mais de 20 anos, faltou outras coisas, né? Porque dinheiro tinha, só que ela não podia usufruir desse dinheiro. Apesar de ela trabalhar na empresa, ela não podia usufruir então, desse deu dinheiro. certo, mas nem tão certo assim, né? Exatamente. E aí ele combinou com ela o seguinte, olha, você trabalha na nossa empresa, mas eu vou te pagar uma mesada, um salário mínimo, porque pode deixar que as contas da família, as contas pesadas, quem paga sou eu. Então, água, luz, ele pagava e para ela entregar, ele entregava ali uma mesadinha de um salário mínimo para ela comprar as coisinhas dela, as roupas, ir no cabeleireiro, fazer as coisinhas dela, comprar os mimos para os filhos. Vocês que são mães sabem que, de repente, isso daí não dá para nada, né? Uma saída de uma criança custa quanto no shopping hoje? Sim. Nossa senhora, tem que ir muito preparada pro shopping. Com certeza. Mas essa é a promessa de muitos, né? Ainda é a realidade de muitos. Hoje ainda nós temos muitas mulheres que abdicam, né, da carreira,
do sucesso, né, dos seus sonhos mesmo, sua de si profissão. mesma, da sua profissão, em prol da família, né? E fazem dupla jornada, E né? fazem dupla jornada, exatamente. Que era o caso da Joana, tá? E essa Joana, ela era feliz com o marido? Como é que era o casamento dela? Então, ela disse que no começo ela era muito feliz, mas depois ela começou a perceber que ele vivia para trabalhar e é tudo aquilo que eles construíram, ela não conseguia usufruir. Então, porque ela ganhava ali a mesada dela de um salário mínimo, Ah, ela ganhava uma mesada. ela ganhava uma mesada, gente, apesar de ela trabalhar na empresa. E aí ela ganhava essa mesada de um salário mínimo, mas viajar com ele, tinha que implorar muito. Depois de muita briga, ele aceitava viajar, mas também quando viajava era aquele cara... Era uma empregada da casa, então, né? Ela fazia Sim, comida, exatamente. lavava a roupa dele. E trabalhava na empresa. E trabalhava na empresa ainda. E trabalhava na empresa e Mas ganhava mesada. Mas ganhava uma mesada. Ela não comentou o valor dessa mesada? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Um Olha salário só. mínimo. Não, hoje um salário mínimo tá R$ 1.518, né? 518. Com isso... Muitos luxos que ela conseguia ter. Só que eles tinham um padrão de vida alto, né? Sim. E, enfim, e aí ela entendeu que realmente não dava pra ela. Ela tentou salvar o casamento por muito tempo, tentou falar, olha, vamos aproveitar o nosso dinheiro, a gente construiu, a gente se dedicou, vamos passear, vamos sair com os nossos filhos. Vamos aproveitar a vida, a gente trabalhou pra isso. E o cara fazia uma vez e dava um mês, voltava a ser o normal, o que acontece muito, né? Mas, segundo ela, ele não era um cara violento, nada. Ele simplesmente era um cara que vivia para trabalhar, esquecia da família e também não dava para ela as oportunidades dela usufruir daquilo que ela ajudou a construir. E aí ela entendeu que chegou no limite, ela precisava se divorciar, que é aquele momento que a chave vira, né? E aí a resposta dele... Mas tem um nome para isso, né? Essa situação toda que acontecia com ela, tem um nome jurídico, né? Nós que somos advogados, né? Uma violência patrimonial, né? Que acontecia com ela. E psicológica, né? E psicológica também. Ela chegou a conversar com algum amigo, alguma amiga, algum parente para chegar nessa decisão, porque é uma decisão difícil, né? Para uma menina do interior. Que foi para a cidade. Não, ela tinha tudo, né? Ela tinha uma vida boa, né? Porque ele tinha poder aquisitivo alto, provavelmente ela frequentava restaurantes caros, faziam viagens, né? Só que tudo sempre manipulado por ele, né? Tudo sempre decidido por ele, né? Então, ela não podia, por exemplo, eu acredito, né? Que ela não podia, por exemplo, ela escolher o restaurante ou ir sozinha no restaurante com as amigas, ou viajar, jamais. fazer Ela uma comentou viagem assim, jamais. Sair com as minhas amigas, jamais. Escolheu o restaurante, podia escolher. Mas depois, se era caro, ouvia aquilo... ficava ouvindo a semana inteira. Sim, exatamente. E aí, a decisão pelo divórcio é algo muito difícil, porque... É aí onde nascem os medos e a insegurança, né? Porque, querendo ou não, você tem uma estabilidade, por pior que seja, né? Essa realidade, mas é uma estabilidade que depois que você casa e você abandona o emprego, abandona a carreira, estudo, enfim, para cuidar somente da família, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil de você voltar, né? Para o mercado de trabalho. E aí, como é que divorcia e perde toda essa estabilidade, entre aspas, econômica? Como é que volta para o mercado de trabalho, como é que cuida dos filhos, como é que se sustenta, como é que mantém a mesma qualidade de vida, né? E pelo que ela contou, ela não foi uma pessoa que estudou, ela construiu a empresa junto com ele. Então, ela trabalhou a vida inteira dela dentro dessa empresa. E aí, a carteira de trabalho dela não mostra a experiência que, de fato, ela tem de administradora, né? Isso é muito complicado. Tudo que ela tem é decorrente do casamento dela. Exatamente. Decorrente dele, né? Exatamente. E como muitas mulheres, falando da Joana, que é uma moça que veio muito nova do interior, de uma família mais pobre, mas a gente tem diversas Joanas no Brasil que acabam sendo de famílias mais pobres ou que simplesmente crescem junto com o marido e aí não tem uma rede de apoio, porque para onde que ela voltaria depois de terminar esse relacionamento? Ficar numa empresa dessa também não é muito viável. Muito provavelmente ela pensava até em voltar para a cidade natal dela, né? Mas e aí? Qual foi o desenrolar dessa história? O divórcio aconteceu, não aconteceu? Como que ficou Joana? Joana se divorciou. Mas eu queria primeiro saber como é que ela tomou essa coragem, como é que ela teve... Começou a ir na psicóloga. Porque o casamento não estava bom, não, né? Ela começou a ir na psicóloga, porque as amigas e a família dela se tornou a família dele. Imagina, ela saiu da cidade dela com 16 anos de idade, né? Então, a família dela se tornou a família dele. E para ela era muito difícil sair desse relacionamento. E ela começou a ir na psicóloga e ela entendeu que ela
precisaria se libertar, porque ainda ela casou com 16, 17 anos, saiu, então 20 anos de casamento, ela é super jovem ainda, né? Ela consegue viver uma vida. E ela entendeu que ela precisava de um recomeço. E aí ela conversou com ele, pediu o divórcio e que veio algo que acontece em muitos relacionamentos. Ele olhou pra ela e falou assim, olha, a empresa tá no meu nome. Tchau. Eu sou o único sócio da empresa. Procure seu rumo. Se você quiser sair da empresa, você pode sair, mas você não vai levar nada. E aí ela que trabalhou 20 anos nessa empresa, sem carteira assinada, sem nada, o que ela vai fazer, né? E o medo de sair desse relacionamento. Até ela comentou ali que isso fez com que ela levasse um pouquinho mais de tempo para tomar decisão, até de conversar com uma advogada. Depois de algumas ameaças, ela resolveu conversar com uma advogada para entender os direitos dela, né? E aí ela entendeu que ela tinha direito, por exemplo, a alimentos compensatórios. Alimentos compensatórios, para quem não sabe, é como se fosse uma indenização para equilibrar a perda do padrão de vida com o término do relacionamento. Então, a Joana tinha um padrão de vida assim, enquanto era casada, depois fez assim. Alto, isso. Né? Exato. Exatamente. E aí? Ela conseguiu os aconteceu? alimentos, porque Ela conseguiu. muitas mulheres vêm até nós e querem pensão alimentícia, né? É muito comum, né? Porque, claro, a mulher se abdica de tudo em prol da família, do marido, dos filhos. Fica muitos anos, no caso da Joana, 20 é muito tempo, né? Muito tempo afastada do mercado de trabalho, sem estudo, enfim. E muitas vezes elas chegam até nós e a gente tem que analisar a situação, porque os alimentos compensatórios, assim como os transitórios, mas nesse caso a gente vai falar dos compensatórios, que é o caso da Joana especificamente, ele tem alguns requisitos, né? Então, nem sempre também a mulher cumpre com esses requisitos. Não é o caso da Joana, obviamente, mas há alguns requisitos. E os alimentos compensatórios no judiciário não é como pensão alimentícia de filho, que praticamente está garantido, já é um direito garantido, né? É um direito que você tem que conquistar, né? Então, tem que cumprir alguns requisitos ali. E nem sempre, infelizmente, as mulheres cumprem. Às vezes a gente vai pedir os alimentos compensatórios, a mulher ganha por 6 meses, 3. Por tempo, absurdo. por tempo determinado. Por E tempo quando determinado. consegue, né? Porque às vezes o que acontece, no caso deles ali, ele ficou durante um período, quando ela entrou com o divórcio, né, administrando o patrimônio do casal. No final saiu um acordo, depois eu conto pra vocês, mas ele ficou administrando o patrimônio do casal e o juiz fixou alimentos compensatórios, porque ele estava sob o poder de todo o patrimônio, ele que cuidava da empresa, ele que recebia lucro, né, ele que estava ali administrando, e ela, como não tinha carteira assinada, não tinha nada, não tinha salário, mas ela trabalhava, ela também era dona daquilo, porque eles tinham um casamento que um regime de bens que comunicava os bens, né? Ela não podia sair chupando o dedo e ficar esperando ali, sei lá, às vezes 2 anos para sair o divórcio Até e ela não sair a receber decisão, nada, né? Então, o juiz fixou para ela, segundo ela, 4 salários mínimos de alimentos compensatórios por mês. Depois foi feito o acordo. Por quanto tempo foi a decisão? Até não tinha... Até o final do processo. Ela me falou, ela não tinha prazo, tá? Mas como eles fizeram um acordo, daí acho que eles combinaram de ficar pagando por mais uns 2, 3 anos alimentos compensatórios, mas aí teve a partilha de bens Teve também, a partilha, né? a pensão para os filhos, a regulamentação de tudo, né? Da guarda, enfim, das visitas, da convivência. Realmente, os alimentos compensatórios, como a doutora Raquel comentou, não é a mesma modalidade dos alimentos para os filhos, né, para as crianças, para os menores, que é uma questão garantida, né? A pessoa chega, eu quero pensão para os filhos. Isso consegue realmente, mas os alimentos compensatórios, a gente sabe que no judiciário hoje é um grande desafio. Sim. Nós precisamos demonstrar, comprovar, por meio documental, que realmente atende aqueles requisitos. E se a gente fala de alimentos, porque também existe alimentos igual alimentos para filhos, só que daí a gente traz para o cônjuge, né? Também a gente consegue pedir esse tipo de alimentos. Só que daí é mais difícil ainda. Eu já tive decisão de mulher que nunca trabalhou, sempre foi dependente do marido. Ela já tinha ali, acho que 59 anos na época do divórcio. Não tinha uma carreira. Ela sempre foi do lar. Não tinha como ela se sustentar. Sempre viveu para o casamento, E esses alimentos seria para a subsistência dela. Alimentação, remédio, moradia. E o juiz falou, não, 59 anos, você pode voltar para o mercado de trabalho. Exatamente. Gente, eu só gostaria de dar uma parada agora aqui no nosso bate-papo, porque eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador, tá? O Wine Vinhos. Nós estamos aqui degustando um bom vinho que eles que nos proporcionaram. Então, a Wine
é uma empresa muito reconhecida aqui na nossa cidade, em Joinville, e nós estamos muito gratas por eles terem nos proporcionado esse momento tão agradável, e eles estarão, muito provavelmente, conosco aqui em Muito alguns bom. episódios. Muito Esperamos bom. que todos, né? Esperamos que cada episódio tenhamos aqui uma garrafa de vinho, mas vamos correr atrás disso. Mas estamos muito felizes, porque nesse primeiro episódio, que é a nossa estreia aqui no Entre Taças e Casos, Estamos inaugurando aqui estamos a bancada. inaugurando em alto estilo. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom. Então, Duda, mas vamos lá. Vou chamar você de Duda agora, tá? Pelo amor de Deus, a gente tá entre amigas, tomando uma taça de vinho. Exatamente. Gente, nós estamos tomando essa taça de vinho, eu já tô ficando com calorão aqui, tá dando um calorão. Mas então, quando a gente fala de casamento, divórcio, e a gente ainda, eu observo muito ainda essa distinção entre o papel da mulher e do homem numa família, né? Infelizmente, nós ainda temos. Já estamos evoluindo muito, né? Comparado a alguns anos atrás. Mas ainda hoje, né, há muito dessa realidade que você conta, né, Duda, de mulheres que se casam e que abandonam, né, profissão, carreira, sonhos, projetos em prol daquilo que o marido está oferecendo. Digamos assim que seja honroso, talvez, né, quando o marido propõe uma proposta dessa, né, olha, você não precisa trabalhar, eu pago todas as contas, pode deixar comigo. Só que esse mesmo cara que te promete isso na hora do casamento ou em algum momento do casamento, não vai ser o mesmo que na hora do divórcio vai entender que você também merece. Uhum. Então, geralmente, na hora do divórcio, o discurso é outro, né? Eu paguei, eu construí, a empresa é minha, eu trabalhei, ela só cuidou da casa e dos filhos. Eu Como já é ouvi feio, essa né? frase. Só, Só como cuidou só. das 18 anos, né? Só. Eu tenho Fácil, né? Cuidar eu só da tenho casa e dos filhos. uma história que 18 anos, um caso, né, de um casamento de 18 anos, e eu ouvi isso, né, de um ex-marido. Ele falou, ela só cuidou da casa e dos filhos. Aí você acha isso pouco, né? Cuidar só Por da 18 casa. anos. É porque o trabalho doméstico, né? Infelizmente, ele não é muito reconhecido. É um trabalho silencioso que mata, que desgasta, Nossa Senhora. né? Que Mas envelhece mas daí o marido chega em casa, tá com a roupa lavada, e não né? valoriza, né? Ou a jantinha pronta. Exatamente. Sem falar do apoio, né? O apoio nos projetos, né? Às Eu, vezes, eu mesma, hoje eu sou divorciada, mas assim, quando eu era casada, existia isso, né? O apoio nos projetos. Então, muitas vezes você tinha que abrir mão de coisas da família ou até coisas minhas mesmo, em prol dessa contribuição nos projetos do marido. Então, claro, as pessoas né? têm sonhos, né? Sim. E os sonhos, eles têm que continuar vivos no casamento também. Mas não é só de um lado, sonhos né? individuais, É dos exatamente. dois. O casamento é uma sociedade, né? É dos E dois, eu acho né? que é isso que as pessoas não entendem. O casamento, ele é um contrato. É um contrato, é uma relação jurídica. Então, você tem sonhos individuais, você tem sonhos coletivos, mas aí quando a gente fala de mulheres que muitas vezes abrem mão da carreira dela e dos sonhos profissionais dela para que o marido possa alcançar os sonhos dele e talvez trazer mais remuneração para casa, e a gente vê isso acontecer muito, a gente esquece que essas mulheres muitas vezes não fazem um pacto antinupcial, né? E que lá nesse pacto elas poderiam constar isso, olha, eu vou ficar em casa, vou cuidar dos filhos, eu vou cuidar da casa, eu vou deixar tudo prontinho para quando você chegar, não se estressar e só poder se preocupar com o seu trabalho. Mas se eventualmente alguma coisa acontecer, eu quero ter uma indenização, eu quero ter... Até não só depois do divórcio, porque eu acho que esse trabalho doméstico deveria ser compensado durante o casamento também. Também. Né? Exatamente. Também. Inclusive, num dos nossos próximos episódios aí, eu vou trazer um caso onde ocorreu, enfim, uma situação em que se colocou na ponta do lápis as horas trabalhadas da mãe, as despesas que ela tinha, às vezes que ela abdicou, né, de ter uma melhor oportunidade de emprego, em prol da família. E tudo isso, gente, tempo é dinheiro, né? Uhum. Quando você abre mão, você está deixando de ganhar também, de crescer profissionalmente. Você está renunciando, né, aos seus interesses, sua carreira. Sim, com seus certeza. Projetos. Então, um aí dos nossos próximos casos, a gente vai falar sobre essas questões também. Hoje, claro, trouxemos
a questão dos alimentos, né, compensatórios. A gente sabe que hoje, já que eu mencionei a questão dos requisitos, né, o que hoje faz, às vezes, com que nós tenhamos bastante dificuldade em conseguir alimentos para a mulher, é em razão, muitas vezes, da idade. Então, sendo uma mulher muito jovem, com saúde ainda, né, que não tenha nenhuma doença que a comprometa ou que a limite, o judiciário entende que essa mulher não precisa de alimentos ou, se precisa, não precisa por tanto tempo, né? Exatamente. Então, ele dá lá 3, 6 meses, olha, às vezes, No por um máximo, milagre, um ano, né? Uhum. Mas, assim, gente, não é isso, sabe? É claro que ela vai para o mercado de trabalho, ela é obrigada, ela tem filho para sustentar, porque na maioria das vezes é essa mulher que vai ficar com os filhos, né? E Então, depois por no óbvio, divórcio, quer ela pagar uma vai. pensão de 30% do salário mínimo, Sim, né? e Gente, por isso pra óbvio que ela criança. vai para o mercado de trabalho. A É. questão é que nós não estamos falando do futuro, do que ela vai fazer no futuro, É. mas daquilo que ela merece ser compensada, e por isso alimentos compensatórios, daquilo que ela fez durante todo o casamento, né? Daqueles anos passados. Uma Essa coisa é a que eu questão. acho muito engraçado dos homens, assim, em geral, porque, assim, tem mulheres que também pagam a pensão alimentícia para os filhos, né? Mas, normalmente, acho que 90% dos casos são os pais que pagam a pensão alimentícia. Mas o que eu acho muito engraçado desses pais que querem pagar 30% e, às vezes, até menos, é que, gente, ele não morou com a criança até então. Falando desses que eram casados, Sim. eles sabiam exatamente quantos filhos gastavam. Quanto gasta, E aí, termina o casamento e esquece. Eu acho isso muito engraçado, sabe? É como se fosse uma amnésia, assim. Ah, não, agora que eu tô solteira, então o meu filho passou a gastar só, sei lá, R$600, R$700 por mês, né? Porque no mundo ideal, 50% para cada pai. Sim. Exatamente. É que muitos não têm aquela percepção, aquela ideia de que a pensão alimentícia ela vai englobar tudo que a criança precisa para viver. E não só a comida, né? Não só a alimentação. Então entra tudo. A moradia, a escola, a saúde. Só retornando o que a doutora Eduarda comentou ali do casamento, do pacto, né? É que eu já até conversei com algumas clientes sobre isso, né? Sobre a importância de fazer um pacto. Muitas são bem resistentes em relação a isso, porque elas imaginam o seguinte: mas eu estou casando, eu não estou casando pensando em Sim. separar. Isso é Eu péssimo, estou casando, né? estou apaixonada, vai dar tudo certo para minha vida toda. Então é esse pensamento que muitas têm, né? Infelizmente, né? E daí né, acabam ali casando, fazendo uma grande festa, enfim, e acabam se envolvendo e esquecem que o casamento, apesar de ser também um ato religioso, de ter toda a questão social, enfim, ela é um contrato. O casamento é um contrato, é uma sociedade, né? Exatamente. Então a gente precisa, sim, colocar em mente que essas questões jurídicas, elas vão nos resguardar no futuro, Tanto né? namoro. Eu sempre falo assim, ó, que todo casamento ele termina algum dia. Todo casamento vai acabar ou na morte, a gente espera que seja na morte, ou no divórcio, né? Então, Exatamente. você se prevenir fazendo um pacto vai te assegurar nesses dois momentos, né? Porque a escolha do regime de bens, ele tem implicância nesses dois momentos. E outra coisa que eu ia falar, o pessoal pensa antes no salão de festa, antes de ter conversas difíceis. Eu sei que fazer a festa é incrível, legal. Eu sonho muito em casar e me vestir de branco, eu acho incrível. Só que ter conversas difíceis, saber se a pessoa quer ter filhos, saber se a pessoa abriria mão de trabalho para, sei lá, se o outro conseguir um emprego em outro país, de repente. Conversas difíceis. Qual é a decisão, né? Qual é a decisão? Porque depois que casa, não adianta dizer eu não sabia. E a falta de conversas difíceis antes e durante o relacionamento, eu acho que faz com que esse casamento esteja fadado ao fracasso, né? Sim, inclusive nesse pacto, né, pode se fazer constar lá a cláusula dos alimentos compensatórios, Exatamente. né? Então, se porventura, às vezes antes do casamento ainda não se tem a ideia, né, da esposa não trabalhar, enfim, mas já se pode antecipar ali e construir uma cláusula, né? Se porventura ocorrer, né, da cônjuge ali, né, renunciar ao trabalho e ficar em casa, cuidando dos filhos, da casa, enfim, né? Que no final do casamento, lá no divórcio, ela será compensada, né? Inclusive, se pode até já pré-determinar algum valor, é um pouco delicado, né? Obviamente,
mas que seja compensada, pelo menos num valor mínimo, né? Se Joana tivesse feito o pacto, tivesse conversado com o advogado antes, Não teria Com passado certeza. por tudo não, isso, teria né? talvez saído desse relacionamento muito antes, né? Muito Porque antes. ali ela falou que demorou um pouco para conseguir sair mesmo depois que Sofrimento, ela né? tomou a decisão. Então imagina quanto mais tempo que ela perdeu da vida dela para poder retomar e viver a história dela, né? E todo mundo sofre, né? A família sofre, os filhos sofrem, ela sofre. Voltando à questão do pacto, tá muito na moda essa questão do pacto. E colocar no pacto, tem gente que imagina, né? Colocar só aquela cláusula da traição, né? Ai, todo mundo adora, porque né? os famosos adoram colocar, né, essa cláusula da traição e esquecem dos outros pontos que também são bem importantes, né, do pacto. Então, por isso que é bem importante se orientar, né? Antes de antes de com casar. certeza, com certeza. Porque a própria proposta, né, feita para Joana, dela não precisar trabalhar, dela ficar em casa e o marido, foi ele quem Esposa propôs, troféu. né? Essa própria não é ela, né? proposta já é uma traição, né? É. Então, se há cláusula de traição, é para tudo, não é? Nunca tinha pensado Né? nisso, mas agora eu vou Já pensar é uma também, traição. aham. Porque pensa, você está pedindo para a pessoa renunciar a seus sonhos, sua carreira, seu futuro, E seus sem projetos, compensar. né? Né? Então, isso, de certa forma, já é uma traição, né? Porque eu imagino que quem ama de verdade apoia, né? Os sonhos, os projetos, o futuro da pessoa também. E não a coloca numa redoma, né? Para poder manipular, para poder conduzir da sua maneira, né? E no caso da Joana, então, além de ter feito ela renunciar aos sonhos pessoais dela, porque talvez a família, a empresa se tornou o sonho pessoal dela, ela trabalhava para ganhar um salário mínimo, uma mesada, mas os outros sonhos, então, vamos falar aí de sonhos materiais, talvez uma faculdade, alguma coisa que ela queria fazer, com o salário mínimo que ela ganhava, apesar de ela ser dona de tudo aquilo também, não tinha como ela realizar. Então, realmente, Raquel, é uma traição também, né? Não sejam as Joanas. Não sejam sejam Joanas. Não sejam Joanas, E né? se quiserem ser esposa troféu, que agora tá muito na moda, né? Ai, quero ser esposa troféu. A gente viu a Gabi, como que é o nome daquela TikToker que saiu esses dias? Enfim, Tô por fora, ela não sei. falava no TikTok dela que ela era esposa troféu. E se tu visse a rotina dela, tu descobria que de esposa troféu não tinha nada, porque o salão dela, quem pagava era ela. E no final das contas, quando ela engravidou, o companheiro dela, que era o marido provedor, falou assim: olha, a gente vai fazer uma união estável, porque eles nem casados eles eram. A gente vai fazer uma união estável no regime de separação total de bens. E vamos ver como é que vai ser a esposa do Amado Batista, né? Também, né? Casou em separação total de bens. Verdade. Espero, Esposa troféu, né? Será que ela Esposa fez? troféu. Será que fizeram um pacto? Eu acho que ele fez, né? Com umas cláusulas bem restritivas pra ela, com certeza. Isso né? a gente Sim, só vai com saber certeza. depois, né? A se gente realmente... não posso contar, tá? Mas sim, o meu cliente fez, né? Mas então é isso, Meninas, meninas. muito isso, obrigada, tá? obrigada. Nós vamos já pro final aqui do nosso podcast. A gente queria realmente poder compartilhar, né, com vocês essa história da Joana, que chegou até nós. Muito legal. Que é muito legal, porque faz parte do nosso dia a dia, né? O que a gente trabalha no escritório com os nossos clientes. É a nossa realidade, então é interessante poder falar sobre e acompanhado de uma taça de vinho, uma boa companhia, melhor ainda. Meninas, muito obrigada, tá, pela companhia de vocês. E se vocês tiverem outras histórias, mandem pra gente nas nossas redes sociais, porque quem sabe a história de vocês pode ser contada aqui no próximo pode podcast. ser contada, Com certeza. isso Todas as mesmo. histórias que serão contadas aqui, elas estão chegando através das redes sociais. E prometemos sigilo, né? Exatamente. Quem nos segue lá na rede social, vai no direct, conta a tua história. Claro, recebemos muitas, até para esse podcast foi difícil a gente poder, a gente escolher uma, né? Difícil. Mas escolheremos com muito carinho. Nós temos esse momento na nossa semana para ler as histórias e escolher. E quem sabe um dia podemos estar contando a sua história aqui no nosso podcast Entre Taças e Casos. É isso, Obrigada, meninas. Obrigada, até o próximo episódio. Obrigada, saúde. Tchau. Até o próximo. Até a Tchau, próxima. Tchau, tchau.